Introdução do Evangelho de Marcos na Bíblia, a mensagem. Marcos não perde tempo em ir ao que interessa. Uma única frase introdutória e nem mesmo uma digressão é encontrada, do começo ao fim. Algo aconteceu que mudou radicalmente o modo de olharmos e experimentarmos o mundo, e ele não pôde esperar para nos contar. Há um tom ansioso em quase todas as frases que escreve. Quanto mais rápido absorvermos a mensagem, melhor para nós. Pois ela é boa, incrivelmente boa. Deus está aqui do nosso lado. O simples anúncio de que Deus existe não se traduz particularmente por notícia. A maioria dos seres humanos, através dos séculos, acreditou na existência de Deus ou de deuses. Pode-se dizer que a humanidade, ao longo da sua história, deu mais atenção e importância à divindade que a todas as suas outras preocupações juntas: comida, moradia, vestuário, entretenimento, trabalho, família e assim por diante. Todavia, o fato de que Deus está aqui agora do nosso lado, procurando ativamente nos ajudar no que precisamos, isso sim se qualifica como notícia, pois tão comum quanto a crença em Deus é a enorme quantidade de conjecturas e boatos em torno do assunto que resulta em superstição descontrolada, ansiedade e exploração. Assim, Marcos, compreensivelmente, tem pressa de nos contar o que aconteceu no nascimento, na vida, na morte e na ressurreição de Jesus, seu advento que veio revelar a verdade de Deus a nós para que pudéssemos viver na realidade e não na ilusão. Ele não quer que percamos um só minuto da nossa preciosa vida na ignorância acerca do mais prático de todos os assuntos, o entusiasmo de Deus em nos salvar. Marcos era ainda jovem quando Jesus foi crucificado, mas não demorou a se envolver no movimento. Sua primeira viagem missionária foi um fracasso, mas seu primo Barnabé não desistiu de apoiá-lo. Quando estava com cerca de 40 anos de idade, Marcos se estabeleceu em Roma e trabalhava com Pedro e Paulo, dois pesos pesados do movimento. Então, o desastre ocorreu. Um incêndio destruiu metade de Roma e o imperador Nero, para afastar de si as suspeitas, pôs a culpa nos odiados cristãos. Muitos deles, incluindo Pedro, foram brutalmente executados. Durante muitos anos, Marcos coletou os relatos que Pedro escreveu sobre Jesus e, apressado pela urgência da perseguição, resolveu escrever toda a história. Entre os cristãos de Roma, havia muitos não-judeus que precisavam de explicações a respeito das tradições da Palestina judaica para compreender Jesus. Esses cristãos eram discriminados pelo restante do povo, em razão dos graves rumores que circulavam com relação a eles. A situação piorou e os cristãos começaram a ser presos e a enfrentar interrogatórios cruéis e morte em potencial. O registro de Marcos mostra um Deus que está do lado deles, ajudando-os, e o Filho do Homem como alguém muito humano, que sofrera por causa deles, o que eles mais temiam. Contexto: por volta de 27 e 30 d.C., o imperador Tibério, que governou de 14 a 37 d.C., não sabia nada a respeito de um certo judeu crucificado na distante Jerusalém. Inteligente e habilidoso general na juventude, ele sofreu pressões do padrasto Augusto, o primeiro imperador de Roma, que o forçou a se divorciar da amada esposa e casar-se com uma mulher que mal conhecia, como parte de um esquema para aumentar o patrimônio da família. Quando ascendeu ao trono, Tibério tinha 56 anos de idade e sofria de depressão. Que importava a ele o título Filho de Deus? Quando Jesus foi executado, Tibério tinha 72 anos e vivia recluso, enquanto um ambicioso cavaleiro comandava seu império.